Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre algumas adaptações que eu assisti pra depois ler os livros e acabei não lendo os livros originais. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando nos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Bom, gente, esse vídeo é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre essa temática de livros e suas adaptações que vão sair aqui no canal. Então, esse é o do que eu vi a adaptação, mas não li o livro. Vai sair um que eu li o livro para poder assistir a adaptação, mas não assisti a adaptação. E o último vai ser um que eu assisti o filme e só descobri que era uma adaptação depois de ter assistido. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre filmes e séries, né, adaptações literárias que eu assisti antes de ter lido o livro, ou porque não ia dar tempo de ler o livro, ou porque eu queria ver como era essa história para decidir se eu ia ler o livro ou não. Algumas eu ainda não li os livros, mas eu quero ler. Outras eu só desisti mesmo. A primeira delas é Duna, gente. Duna, o primeiro volume, é um livro gigante, né? Duna já é uma série bem grande, mas o primeiro livro, ele é um livro bem robusto, né? Aí, ano passado, saiu o filme, né? A gente estava e ainda está vivendo uma pandemia, mas naquela época as coisas ainda estavam bem mais restritivas. E Duna foi o primeiro filme que eu assisti no cinema logo após esse período. Até então eu queria ler o livro antes, mas como não tinha, eu tava com muita vontade de ir no cinema e não tinha nenhum outro filme que me interessasse em cartaz na época, eu falei, eu vou assistir Duna, depois eu leio o livro. A segunda parte estreia esse ano, na verdade, Duna, agora eu não me lembro se é de 2020 ou se é de 2021, porque assim, 2020 e 2021 virou um ano só, né, gente? A segunda parte, né, porque o primeiro livro foi dividido em 2 filmes, estreia agora no final do ano que vem, na verdade, né? Já tô confundindo os anos, mas enfim, estreia no final de 2023 e eu ainda não li o livro. Pode ser que ano que vem venha aí, esse ano não vem, tá? Mas Duna, eu gostei muito do filme e sim, eu quero muito ler a adaptação, porque assim, o filme é esteticamente muito bonito, a história é interessante e me deixou ainda mais interessada para poder ler o livro. A Culpa é das Estrelas, do John Green. Então, gente, o único livro do John Green que eu li foi Tartarugas até lá embaixo. E o único filme baseado em livro dele que eu assisti, a adaptação de Tartarugas até lá embaixo ainda não estreou, foi A Culpa é das Estrelas, tá? E assim, eu assisti porque eu falei, gente, é livro de chorar. Na época o livro foi um hype na época do lançamento, assim, muito grande, né? Os livros do John Green são sempre muito hypados. E aí saiu o filme, eu falei, eu vou assistir esse filme pra ver de qual é que é. Como eu sabia que era uma história triste, queria ver se, assim, eu ia me interessar por ler o livro. Assisti o filme e, assim, não é que eu não tenha me interessado por ler o livro. É que eu chorei tanto que eu falei, não, já tá bom, já. Só o filme já está suficiente. E aí, assim, eu já assisti o filme A Culpa das Estrelas várias vezes e até hoje eu não criei coragem pra ler o livro. Eu sei que é a mesma história, eu reassisto o filme algumas vezes, mas eu não tenho coragem de ler o livro. E todas as vezes que eu assisto o filme, eu choro. Então, assim, não faz muito sentido, mas eu acho que eu fiquei com um pouquinho de medo de ler o livro, sabe? As 2 próximas adaptações que eu vou mencionar aqui, na verdade vocês vão ver que são 4. Calma que vocês vão entender. Eu assisti meio porque, tem esse filme aqui, no serviço de streaming que eu assino, no caso na Netflix. Vou assistir porque eu acho que é divertido, mas não necessariamente eu tinha interesse em ler os livros. O primeiro que eu tenho pra mencionar é a trilogia Para Todos os Garotos, né? Para Todos os Garotos que Já Amei.
PS Ainda Amo Você e agora E Para Sempre Lara Jean. Assim, gente, eu sei que se eu ler os livros eu vou gostar. Mas eu assisti os filmes meio que, vamos assistir aqui um filme em família? Tem esse filme aqui, eu sei que todo mundo gosta. E eu assisti porque eu achei que minha mãe iria gostar como ela realmente gostou. E aí, assim, agora tá aquela coisa, será que vale a pena eu ler os livros? Sempre vale, né, gente? Porque o livro ele é sempre melhor do que o filme. Mas, assim, a gente que é leitor, a gente critica as pessoas quando elas falam que, pra que eu vou ler o livro se tem o filme? Mas em alguns casos, a gente também faz isso. E essa lista é para provar isso. Não é que eu desisti, eu tenho vontade, eu acho que se eu ler, eu vou gostar. Mas não é uma prioridade no momento ler para todos, a trilogia Para Todos os Garotos. Inclusive, eu sei que é bem rápida de ler. Então, para um momento que eu preciso fazer uma maratona, por exemplo, eu sei que é uma trilogia ideal. Mas aqui, sei lá, eu não tô na vibe e, por enquanto, o filme pra mim tá suficiente, tá? E Enola Holmes, eu assisti o filme, achei divertido e, assim, nesse caso eu não sei. Assim, o livro, ele não... Como é que eu vou explicar? Eu acho que no caso de Enola Holmes, gente, é só inércia mesmo, tá? Porque, assim, o livro, ele não é um tipo de história que eu costumo ler. Eu leio Sherlock Holmes, eu gosto pra caramba, eu gostei muito de Enola Holmes, né? Mas eu achei divertido, achei engraçado, mas é igual para todos os garotos, sabe? Eu acho que por enquanto o filme pra mim tá suficiente, sabe? Eu acho que não foi um filme que uma adaptação que eu assisti e falei, meu Deus do céu, eu preciso ler isso, sabe? É só ok. E eu acho que eu tô bem, assim, por enquanto, tá? Diferente do último filme que eu tenho pra falar pra vocês, que é Asiáticos Podres de Ricos. Gente, na época que esse livro foi lançado, né, o filme se chama, na verdade, Podres de Ricos. O livro se chama Asiáticos Podres de Ricos. Ele meio que foi um hit aqui no Brasil, né? Todo mundo tava falando sobre, quem tava lendo tava gostando muito. Eu falei, interessante. Já quando o livro chegou aqui no Brasil, o filme já tava sendo gravado e tal. E aí eu não li e nem assisti o filme quando saiu no cinema. Aí um belo dia, eu ainda querendo ler o livro, passou pela primeira vez na Globo. Na época eu não assinava nenhum serviço de streaming. E os que eu assino também não tem esse filme. Tanto que o que me motivou a fazer essas listas foi esse filme que passou recentemente, acho que na temperatura máxima na Globo, e eu assisti de novo. Todas as vezes que passa, eu assisto de novo. E aí eu assisti pela primeira vez e falei, gente, que história legal, sabe? E aí eu fiquei louca pra ler o livro. E ainda não li. Eu ainda tenho muita vontade, por exemplo, na Bienal daqui de Minas, acho que esses livros são uma trilogia, né? Tava a trilogia lá inteira pra vender por um preço bom e eu comprei outras coisas, sabe? No estande da Record. Mas é uma história que eu quero muito ler, sabe? Eu já assisti o filme várias vezes. Eu gosto, ele tem uma mistura muito boa de, né, comédia com romance, né? Uma comédia romântica. A protagonista também é super forte. O casal de protagonistas, né, é muito carismático. O elenco do filme é inteiro muito bom. Então eu acho que quando eu ler o livro, eu acho que eu vou gostar. Principalmente porque, assim, né, o livro, já falamos sobre isso aqui, é sempre melhor que o filme. Se o filme eu já gosto e já assisto várias vezes, imagina quando eu leio o livro, né? Falta só realmente eu comprar e ler. Porque, inclusive, esses livros já passaram várias vezes pela minha frente. Tipo, literalmente na Bienal tinha lá a trilogia e eu ainda não fiz nada a respeito disso. Gente, é claro que tem mais, tá? Mas eu consegui pensar nesses 5. Quando eu tava escrevendo essa lista, eu pensei em outros, mas as listas aqui do canal a gente mantém um padrão dentro do possível de 5, né, livros e filmes por lista. Então eu decidi deixar esses 5 e aí depois, quem sabe, se eu relembrar outros, isso com certeza vai acontecer mais pra frente, gente, porque assim, em algum momento
eu me dei conta de que eu tava deixando de consumir adaptações por não ter lido os livros, sabe? Então eu decidi que se eu quiser ver um filme e ainda não tiver lido o livro, a menos que, tipo assim, o livro esteja aqui esperando pra ler, eu vou consumir adaptação. É o caso, por exemplo, de Os Anéis de Poder, né, do Tolkien, que mistura várias histórias dele. Eu não li todas e eu fui assistir mesmo assim, né? Eu ia, olha a história que eu ia, né, a adaptação incrível, mesmo não sendo de um livro só, então assim, ia dar um pouco até mais de trabalho, mas assim, se fosse antigamente, eu ia deixar de assistir. Então já tem um tempo que eu tenho, tá bom, tem uma adaptação literária, ainda não li o livro, sabe-se lá Deus quando eu vou ler o livro, vou lá assistir. Então, assim, essa lista, ela vai continuar crescendo. Tem outros filmes e outros livros dessa lista também. Mas, quem sabe, numa parte 2, 3, 4, a gente volta a falar sobre isso. Me conta aqui embaixo quais adaptações que você assistiu e ainda não leu os livros, tá? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos, estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo, tchau e até a próxima.